Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira de tratamento de saúde do nosso querido Cantinho de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa oportunidade. Para nós que viemos aqui, o sextou é diferente, né? Nosso sextou é outro sextou, que coisa boa. Quantas décadas, quantos anos para poder chegarmos a essa condição e mudarmos aqueles velhos hábitos por hábitos mais agradáveis, hoje e sempre. Né? Esse hábito aqui, ele sempre vai ser de muita alegria para todos nós. E é por isso que a gente precisa cada vez mais dizer: eu te amo, Papai do Céu, nós te amamos, Pai. Isso faz muito bem ao nosso coração, essa percepção da sua grandeza. Muito obrigado, Jesus, aos benfeitores que estão aqui. Uma pena que a gente não consiga ver eles transitando por esse salão, nos aplicando os medicamentos que necessitamos. Eu fico me lembrando, toda sexta aqui, e aí eu falo assim, ando doente. E é bom a gente perceber que está doente. É fundamental na nossa caminhada. O são é Jesus, não é? O são é Jesus. Nós precisamos nos ver nessa condição de doentes, em tratamento, buscando a nossa melhoria nas oportunidades que o planeta nos oferece. Nós vamos tratar de um tema muito gostoso hoje, que está no livro Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. A lição é segurança. É interessante que o Hamed, por ser um indiano, ele trabalha as questões de uma forma muito particular. Na semana retrasada, nós tratamos da segurança 1. Ele fala assim para nós: só tropeça quem está a caminho, só erra quem é livre para tentar. Ele tenta trazer uma questão da segurança muito interessante, porque ele fala que muitas das vezes a gente se prende a algumas coisas achando que está seguro. E ele fala que muitas das vezes a gente cria penitenciária, nos prendemos dentro de conceitos, sentimentos, que não era para a gente estar recluso dentro disso. E ele fala de algumas celas que isolam os sentimentos, celas que disputam os cumes sociais, celas que mendigam afetos, celas que disfarçam o perfeccionismo, celas que sustentam o fanatismo religioso, celas que confinam os bens alheios, celas que ambicionam o poder público, celas que estimulam a luxúria. E é interessante que ele, mais à frente, ele fala assim, que abandonar as algemas, quando eu estou preso a algo, abandonar as algemas que nós mesmos nos colocamos é nos dar autoabsolvição. É o que mais precisamos no momento atual. Tirar as algemas de conceitos, de pontos de vistas que nos prendem. É interessante isso, que muitas das vezes a gente não percebe o quanto estamos presos, algemados a alguns fatores. E aí, à frente, ele fala assim: o homem verdadeiramente liberto, verdadeiramente, viu, gente? O homem verdadeiramente liberto sabe que sempre estará correndo riscos e, por consequência, nunca terá absoluta segurança. Só tropeça quem está a caminho, só erra quem é livre para tentar.
E ele fala assim que, de início, quando começamos a viver fora das quatro paredes do ego, fora das grades da falsa estabilidade, podemos sentir vacilações, incertezas e até muito medo. E aí ele retoma o exemplo da cela. Quando nós estamos presos, o que acontece com a gente? Ele fala que os detentos, quando estão presos, usam roupas padronizadas, não é verdade? Na penitenciária, as pessoas não usam roupas padronizadas e não escolhem sua alimentação. O que está preso não escolhe a sua alimentação. Escolher suas vestimentas e optar por determinadas comidas são vantagens primordiais de quem conquistou a liberdade. Tomar as próprias decisões, ser livre para errar, livre para errar. Olha que coisa interessante isso. Que liberdade interessante é essa? Ser livre. Tem gente que não se permite errar. Ele está preso. Não está preso num conceito? Não se permite fazer diferente. Está preso. Olha que interessante isso, né? E a gente achando que fazer aquilo daquele jeito é liberdade. Acordo, tem que ser assim. Eu vou almoçar, tem que ser assim. Se não for assim, meu dia acabou. Essa pessoa está livre ou está presa? Totalmente numa camisa de força, né? Ela nem pode mexer, ela está totalmente engessada. Ser livre para errar, dançar, correr, rir e brincar, ser independente para trabalhar como e onde quiser, fazer o próprio horário, viajar e conhecer pessoas novas. Essa é a recompensa de toda criatura livre. Nós temos ideia de alguma pessoa livre? Temos. O Cristo. O Cristo é livre. Mas ele é tão livre, mas tão livre, que ele fala assim: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ele abre mão daquela liberdade para atender uma solicitação, um amor maior. Olha que interessante isso. Quando eu abro mão de todos os meus desejos e me entrego àquele que é maior, que sabe mais, que pode mais. E aí eu não fico mais brigando naquelas situações. Essa é a recompensa de toda criatura livre. O que você quer? Pergunta o Hamed no final da lição. A segurança da cela? Roupa uniformizada? Vocês já viram, gente, aquelas pessoas que só andam de acordo com aquela turma? Não tem assim? Roupa tal, cabelo tal, assim, sapato tal, não tem? Não é assim? Eles não sabem, não, mas eles estão presos, não é assim? Eles não percebem, acham que aquilo é liberdade, mas estão, na verdade, presos. O que nós queremos? A segurança da cela, uma bela prisão onde possamos viver sem nenhuma consciência. Porque quando a gente está preso, firme a alguma coisa, a gente não tem que pensar. E tem gente que prefere essa situação do que refletir sobre alguma coisa. Entrou numa cela, está numa prisão. Ou a insegurança sadia, ou seja, viver por si mesmo, utilizando a direção que a força e a potência da alma lhe dão em forma de senso interior. Gente, é muito interessante isso aqui, porque a gente pode pensar que ser livre é não ter que podemos fazer qualquer coisa.
E aquela pessoa que é livre, realmente, ela obedece a tudo. E aí ela não gera para si uma dependência com relação às coisas. O livre, vamos brincar aqui com a natureza. Jesus gostava muito de falar da natureza. Qual é o momento que um pé de abacate se torna livre? Durante todo o processo que ele está cumprindo o desígnio divino. Quando ele não consegue dar flor, não consegue dar folha, não consegue dar fruto, ele não está livre. Porque gera nele aquele desejo, aquela vontade de cumprir a vontade. O livre traz em si, pessoa livre traz em si, o desejo constante de não ter enfermidade, de não ter insônia, de não ter dependência. Mas para que isso aconteça, ele precisa cumprir todo o processo. Porque nós sabemos disso. Tudo tem processos a realizar, a cumprir. Essa semana, né, tem hora que cai uns momentos de filosofia muito curiosos comigo. Eu vi um carro passando e falando assim, Deus é fiel. Olhei aquilo e falei assim, engraçado. Aí eu pensei assim, mas o abacate também é fiel. A manga também é fiel. Ela não cumpre? Não cumpre o propósito para ela? A abelha não é fiel? A formiga não é fiel? Aquilo que faz, cumpre o seu desígnio, ele é fiel. E, consequentemente, livre. Porque ninguém pode virar e falar assim, você está errado. Ninguém pode cobrar isso de você. Se você está fazendo tudo dentro das leis divinas, porque as leis divinas têm esse propósito de nos ajudar a darmos abacate, a fazermos o mel. A lei divina, ela é toda voltada para isso. Ela não tenta sabotar a gente. A gente é que tenta dar um jeitinho nela, né? Mas ela não tenta. O tempo todo a lei divina está tentando nos impulsionar para sermos livres. Bacana isso, né, gente? Essa percepção que tudo conspira para que eu seja feliz, para que eu esteja bem, para que eu dê bons frutos, que eu tenha as relações saudáveis. Eu tenha relações saudáveis. Não quer dizer que o outro estará saudável, não. E essa é uma diferença. Eu preciso estar saudável, sabendo que do meu lado tem pessoas com dificuldade. Qual é o meu papel? Aquele que Jesus fez. Independente dos companheiros que estavam do lado dele, ele deu o seu abacate, não deu? Não cumpriu o seu papel? Se entregou? Eu lembro de um fato muito interessante, que com Pedro, Jesus pergunta assim, que dizem os homens que eu sou? Aí eles dizem, não, uns dizem que o senhor é Elias, outros Jeremias. Aí ele pergunta assim, e vós, aqueles que estavam com ele? Aí Pedro sai à frente e fala assim, tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus fala assim, nossa, que maravilha. Pedro, mas não foi você que disse, não foi a carne nem o sangue que disse, foi os nossos benfeitores. E aí Pedro fica todo feliz, e aí Jesus começa a contar para Pedro, para aqueles discípulos, o que iria acontecer com ele. Olha, o Filho do Homem será preso, traído, preso, condenado, crucificado e morto. Pedro vira e fala assim, de jeito nenhum, eu não vou deixar isso que aconteça, eu morro com o Senhor. Sabe o que Jesus vira para ele e fala? Afasta-te de mim, Satanás. Numa hora o Pedro estava lá em cima. No momento seguinte, já se desequilibrou. Interessante isso, né? A gente varia também, ao longo do nosso dia, sobre o que é correto. Porque todos nós temos um projeto reencarnatório. Jesus deixou isso claro ali, naquele momento. Pedro, eu vim para isso, isso, isso. Eu estou te contando o que vai acontecer comigo.
É assim que tem que ser. Por quê? Porque tem um projeto. Tudo no universo tem um projeto. O abacate não tem um projeto? O limão não tem um projeto? E o limão, o abacate, no projeto dele não está colocado, pensado que quando adentra o nosso corpo não faz bem para o nosso corpo? Não tem esse projeto lá? Não está no abacate? Não está no limão? Não está na couve? Não tem essa conexão com a gente? Por quê? Porque tudo é para nos promover. A gente esquece disso. Tudo no universo é para nos promover a sermos melhores, livres, felizes. Isso é gostoso de saber, viu, gente? Não sei se vocês ficam satisfeitos com isso, mas eu me delicio toda vez que eu lembro disso. Acordei pela manhã, independente da situação, é para melhorar, para trabalhar com Deus. Não é para mim ficar na Netflix, não é para mim poder ficar fazendo isso, não é nada disso. Para trabalhar, ser operoso com Ele. Porque vai ter novos degraus, vão ter novos dias. O futuro eu estou construindo agora. E eu sou o artífice, o trabalhador desse meu futuro. Como é que vai ser o sábado? Amanhã? Vai depender do meu desejo, da minha construção agora. Fruto, claro, de outras construções passadas. Mas o amanhã eu posso fazer dele um dia maravilhoso ou um dia complicado. É uma escolha. Eu quero ser livre ou quero ser preso? Tem uma outra fala de Jesus que eu acho sensacional, que ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino de Deus. É interessante essa proposta que, quando a gente pensa nesse bem-aventurado, o pobre, quando eu me desligo das questões materiais, eu me torno rico. Quando eu me torno pobre materialmente, eu me torno rico espiritualmente. Essa proposta é muito curiosa. E a gente muitas das vezes quer ser rico materialmente, sabendo que essa vitória, essa conquista material será transitória. Ao passo que a vitória, a posse que a gente deve desejar é a espiritual. Por quê? É lá que é a nossa residência. E a gente precisa trabalhar nesse sentido. É pobre no sentido de não depender das coisas físicas, gente. Consegue entender isso? Consegue entender essa pobreza? Não depender de coisas físicas. Do necessário para o dia, mas o excesso não. E esse necessário é para me promover nas coisas, nas virtudes, nas boas práticas. Bacana? Sim. Quando se tem esse entendimento, mas ele está ali, ó, eu consigo trazer para a vida ainda. Sim. Isso para todo, isso faz uma falta enorme ou vai? Começa a namorar com ele. Se ele está perto, começa a olhar com ele com mais carinho, começa a dar mais atenção a ele. Se você percebe que você gosta daquilo, olhe com bons olhos, que a gente vai começar a acostumar. Começa a acostumar com isso. Outrora você nem enxergava. Você nem enxergava essa situação. Hoje não. Hoje você olha e percebe ela perto. Eu posso me distanciar dessa minha dependência material. Eu posso. Ah, mas e a sociedade? A sociedade vai te chamar de pobre. O que tem? O que tem? Por que não? Vocês sabiam que uma das dificuldades maiores do cristianismo em se estabelecer foi exatamente porque Jesus era um pobretão? Quem é que vai querer seguir um crucificado? Um pobre. Quem que vai querer? Você não vai querer. Agora, se você, quando começou a criar-se
uma igreja luxuosa, aí todo mundo queria fazer parte, não é assim? Não é? Aí todo mundo queria. Enquanto era o carpinteiro, poucos corações se deixaram se tocar pelas questões espirituais. Poucos corações. Mas esse é o processo natural, viu, gente? Esse é o processo natural. Cada um é atraído por uma determinada situação ou cena. Por isso da desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação. Sabe esses meninos e meninas hoje que se acorrentam a uma árvore para que ela não seja cortada? Vocês já viram essa cena em algum lugar? Pessoas que fazem isso. Não querem. Os ecologistas e tudo. Antes deles estarem aqui, nas outras encarnações, qual poderia ter sido a ação desses companheiros? De não estar preocupado nenhum com a natureza. E aí desencarna, percebe as ações que fez. Não é? Quando a gente desencarna, a gente não percebe, a gente não dá uma passada de olho, não sente as nossas ações. Desencarnou, percebeu as atitudes de outrora, pede para reencarnar com essa consciência desperta. Vou proteger a natureza. Por isso esse ir e vir, e esse período que a gente passa na erraticidade, é para analisar as nossas situações. Isso, amigos, está lá no livro Nosso Lar. Obrigado, Chico, obrigado, André Luiz. Lá tem um momento que a dona Laura e o seu marido, elas têm um déjà vu, né? Alguns sonhos com o passado. E aí eles vão até os técnicos, e os técnicos viram para ele e falam assim, olha, vocês estão tendo lembranças de vidas anteriores. Ah, é? É. Olha, nós vamos aqui imprimir para vocês lerem. Eles imprimem as últimas 3 reencarnações. 3 reencarnações. Eles vão ler, a gente imprimir no plano espiritual é diferente do daqui, tá? Ok? Aí eles vão, leem, volta para os técnicos depois que leu, aí os técnicos dizem assim, agora nós vamos assistir. 3 reencarnações. A gente acha que é muito tempo, não é? Mas 100 anos na espiritualidade corresponde a esse som que vocês vão escutar agora. Passou 100 anos. Ok? Porque lá não tem relógio igual o da Terra. Nós aqui temos o movimento da Terra em volta do Sol. Eles lá não têm. Isso não interfere, não cria rugas. Tá? Então, a contagem de tempo é muito diferente. Então, eles assistiram 3, termina de assistir as 3 encarnações, um vira para o outro e fala assim, vamos reencarnar? Eles percebem o que aconteceu e querem reencarnar para fazer os ajustes necessários. Essa é a grande bondade divina. Não é assim? Semana passada eu tratei fulano mal. Aí durante a semana alguém vira para mim e fala assim, olha, você não foi feliz naquela conversa que você teve com o ciclano. O homem de bem, o homem que procura ser correto, ele vai falar, nossa, é mesmo, eu não fui legal. Peraí, deixa eu ir lá encontrar fulano e pedir desculpa. Não é isso que a gente faz? Só que tem hora que isso demora 100 anos, 200 anos, 300 anos, porque a gente não percebe aquele nosso equívoco. Aí a gente desencarna, encontra com a pessoa e tem a oportunidade de pedir perdão, desculpa. Quem fala isso é Jesus, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho para não ser levado ao juízo. Palavras de Jesus. Né? Vamos ao nosso texto de hoje. Segurança 2. Hamed traz para nós assim. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica
pode parecer a maneira mais segura de viver. Contudo, é a mais infantil delas. Tem que ser do meu jeito. É a mais infantil delas. E aí ele discorre para nós dizendo assim: o universo infinito é constituído de número incalculável de mundos que se intercalam e se interligam uns aos outros. Bacana, tranquilo para todos nós, não é assim? Nosso planeta representa uma minúscula nave estelar percorrendo o cosmos. Estamos numa viagem interminável, navegando pelo espaço sideral, ajustados e guiados pelas leis soberanas da divina providência. Isso é muito interessante, porque nós não ficamos com receio de algumas coisas no nosso dia a dia? Ficamos. Mas a gente esquece que o universo inteiro tem um gerente, tem um coordenador. A gente esquece disso. Por mais que eu ache que eu estou prestes a acontecer alguma coisa desagradável, eu preciso pensar no todo. Se explodir uma ogiva nuclear, 2, 10, 100, no nosso sistema solar, vai representar que diferença? Já pensaram nisso? Vai mudar o quê? O máximo que pode acontecer é a gente ser levado para um outro planeta. Se acontecer. O que o Hamed está tentando trazer para a gente? Pense no todo. O todo é seguro. O movimento do sistema solar é seguro. O movimento da Via Láctea é seguro. As galáxias conversando, andando uma junto com a outra, é seguro. Nós, nesses minutos, nesses segundos que estamos no planeta, isso não interfere nessas situações. A gente precisa ter um olhar muito mais amplo. Por isso que ele começa a lição falando que se eu tenho só um ponto de vista, eu tenho um ponto infantil, frágil. Eu preciso ampliar o meu olhar. Por que eu estou inseguro se tem um projeto divino para o sistema solar, para o planeta, para o sistema solar, para a galáxia e para o universo? E ele fala que nós somos uma minúscula nave estelar. Isso, gente, ao meu ver, isso é consolador, esclarecedor. Cada vez menos inseguro o Telmo deve ficar. Cada vez mais seguro eu devo estar. Ah, posso sim ter que mudar de planeta, posso sim ter que fazer isso, mas existe uma segurança por trás disso tudo. Existe uma segurança, e boa. E boa. Vamos pensar de uma outra forma. O homem chega nesse planeta há 200 milhões de anos, ok? 200 milhões de anos. Quantos anos tem o planeta, gente? Quem foi que preparou esse planeta há 4,5 bilhões de anos? Foi algum homem? Alguma empresa? Porque a gente confia na empresa X, no homem Y, mas esquece desses benfeitores espirituais que trabalham nos proporcionando a segurança. E a gente desmerece o trabalho desses benfeitores. Nossa, o que será que vai acontecer? Fulano agora é presidente de tal lugar, Beltrano agora é assim, não, mas lá tem isso, lá tem aquilo. Consegue entender? Qual que é a palavra mesmo que ele usa aqui? Contudo, é a mais infantil. Infantil. Eu ficar desesperado, inseguro,
por causa de A, por causa de B. Cabeça pequenininha, não é assim? Ele trata. Aí ele continua dizendo assim: muitas vezes coabitamos espaços pluridimensionais com outras sociedades astrais, porém vibrando em diferentes frequências de sintonia, o que nos impede de perceber nitidamente essa realidade. Há inúmeras esferas onde vivem aqueles que amamos, outrora e ou que na presente encarnação nos precederam na viagem de retorno à pátria espiritual. Existem momentos na vida em que somos envolvidos por inexplicáveis saudades ou indefiníveis sensações de falta de alguém. Vem-nos à mente o desejo de ir além das barreiras da memória presente, de visualizar criaturas queridas, mas não há como distingui-las pelos sentidos físicos. Um saudosismo nos abate, e na acústica da alma, algo nos fala de um passado distante e nostálgico. Berço e túmulo são simples fronteiras entre uma e outra condição. Olha que interessante isso, gente. Berço e túmulo são simples fronteiras entre uma e outra condição. Eu moro na divisa de Belo Horizonte com Contagem. Qual que é o limite? Um passo para lá, um passo para cá. Limite. Estar encarnado ou desencarnado? Posições. Lembrando que todo dia nós desencarnamos. Vocês lembram disso? Todo dia nós saímos do corpo físico? Todo dia nós desencarnamos. Todo dia pela manhã nós reencarnamos. Berço e túmulo. Sim, Vinícius. A segurança tem a ver com o sentimento da gente não querer ser enganado. Sim. Mas se isso não é parte do caminhar daquele pé de abacate, quando ele começa a crescer, ele não sofre as intempéries do clima, o sol, a chuva, não sofre isso. E por isso ele vai parar de crescer? Não. Ele entende a sua função, ele entende o seu movimento, ele sabe onde ele quer chegar. E pode chover, pode sol ser isso, que ele não quer saber, ele está produzindo. Os passarinhos, né, são tão assim, vê aquela tempestade, joga os ninhos tudo no chão, aquela coisa toda. Aí, na hora que termina a tempestade, cantam e começam a trabalhar. Mas nós vamos ter. E a gente precisa ter essa percepção. Tem dia que vai ter um alagamento, tem dia que vai ter dificuldade, tem dia que a gente vai molhar o pé, mas a gente tem que seguir. Eu não posso ficar preso naquela situação. Amigos, como será a mudança de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração? Vocês já viram falar isso? Que o planeta Terra está passando de prova e expiação para regeneração? Como é que vai ser isso? De uma forma suave, que é uma característica de Deus, hein, gente? Uma característica divina. Suavidade. Deus não grita. Deus não grita. Suavidade. Como é que vai ser? Pelo berço e pelo túmulo. Vão sair do tabuleiro, vão sair do jogo através do túmulo. Aquele que não tem condição de ficar aqui. Ele vai sair pelo túmulo. E a turma que precisa estar e que vai viver essa regeneração, como é que elas vão chegar aqui? Pelo berço. Olha a suavidade do processo. Isso se chama percepção da providência divina. Não cabe a gente tomar conta de coisas que não nos é própria. A gente quer controlar coisas que são incontroláveis. A gente quer estender a mão e pegar a coisa que está lá na esquina. A gente quer tomar conta da vida de A, de B, de C, que a gente nem vê.
Não consegue. Deixa para Deus. Esse final de semana passado assisti um filme que até recomendo para os amigos, chama Quarto de Guerra. Se alguém que já assistiu, muito interessante filme. Pelo nome, eu olhando lá, eu não assistiria o filme. Ah, um quarto de guerra? Nossa, deve ser uma coisa terrível. Quarto de guerra. Quarto de guerra. E aí eu comecei, os primeiros 30 segundos, a narradora fala do marido que foi para a guerra, e depois ela conta a sua participação. Não vou dar spoiler não, tá? Vocês vão ter que assistir o Quarto de Guerra, para vocês verem que coisa maravilhosa, que fala da até onde que a minha mão alcança. Depois do fim, da onde a minha mão alcança, é com Deus. E a gente precisa ter essa segurança. Eu vou até ali. Dali para frente, quem vai é Papai do Céu. Né? E aí ele diz mais: berço e túmulo são simples fronteiras entre uma e outra condição. Não nos damos conta de que estamos interligados por diversas reencarnações. Nós aqui, viu, gente? Estamos ligados por diversas reencarnações e de que há uma gama incontável de pessoas que amamos e com as quais convivemos durante longas jornadas. Muitos de nós estamos confinados e apegados aos laços consanguíneos da vida atual, profundamente agarrados uns aos outros, visto que aprendemos a amar apenas os parentes mais próximos. Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego. Estamos amarrados nos elos corporais que geram a insegurança e a, entre aspas, neurose da separação. Nós não queremos admitir que fulano, que Beltrano desencarne. Quando ele desencarna, a gente queria que ele ficasse. E aí a gente esquece que, no Livro dos Espíritos é isso bem claro, que quando a gente reencarna, a gente entra na prisão. Quando a gente desencarna, a gente está livre. E a gente passa por essa experiência todo dia. Papai do Céu é bom demais, né? Todo dia ele dá um jeitinho da gente ser livre durante o nosso sono. Curioso isso. Perceber que querer que o outro fique comigo quando ele acabou a sua tarefa aqui, não é egoísmo da nossa parte? Fulano me deixou. Fulano partiu. Fulano não está mais comigo. Mas o nosso objetivo não é ir atrás dele. A gente esquece disso, né? Ele foi na frente e nós vamos em seguida. Neurose da separação. Essa forma de viver não traz segurança. As pessoas percebem o mundo através de um dualismo redutivo, que as leva a supervalorizar o status quo. A sociedade, por uma questão econômica, ela tem o interesse que a gente fique cultuando objetos, coisas daqueles. Status quo. Gente, não sei se vocês estão sabendo, mas agora tem cemitério para cachorro. O que dizer disso? Fico pensando naqueles lá em casa que a gente enterrava no quintal, né? Deve estar tudo triste, né? No Livro dos Espíritos trata dessa questão dos animais, gente. Uma questão muito séria. Pessoas independentes e seguras veem a existência de forma criativa e habilidosa. Pessoas independentes e seguras veem a existência de forma criativa e habilidosa, enxergando soluções claras e objetivas para seus relacionamentos problemáticos,
pois utiliza uma visão ampla de família, jamais fragmentada ou unilateral. Quem é da minha família? Quem é da minha família? Aí a pergunta é, em qual reencarnação, Theo? Não é assim? Em qual reencarnação? Hoje, os que estão comigo são mesmo? Ou todos são da minha família? E aí o Hamed continua. Os indivíduos que despertam para a grandeza dos domínios da criação quebram os grilhões da possessividade que os prendia à passageira parentela terrena. Caminham pela terra à maneira de peregrinos sem nacionalidade e sem lar, porque compreendem os fundamentos superiores da família universal. Contemplam a nave terrena sob o impacto do progresso espiritual e observam a transformação que altera os rumos dos seus habitantes, companheiros de jornada, por meio da lei da reencarnação. E aí ele traz uma fala de Jesus lá no Evangelho de Marcos 3,32. Disseram para Jesus assim: Senhor, eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Se fosse nós, a gente ia lá na hora, não é assim? Não, põe para dentro. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, põe para dentro, não é assim? Ele perguntou. Olha o ensinamento de Jesus. Pergunta para nós. Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Vamos ter um olhar reduzido ou um olhar amplo? Da realidade, não é assim? Um olhar ilusório ou um olhar verdadeiro? E Jesus, repassando com o olhar o que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vocês acham que Maria ficou chateada com isso, gente? É? A gente pode pensar nisso, né? Nossa, me desprezou. Não. Jesus estava dando uma aula sobre a universalidade da palavra família. Família. Eu lembro de uma passagem interessante com o Chico. Chico tinha uma cunhada dele, o irmão tinha desencarnado, o André Luiz, e a irmã estava hospitalizada no Galba Veloso, ele tinha visitado ela, voltou para casa choroso. Aí o Emmanuel aparece, vira para ele e fala assim: Ô Chico, por que você está chorando? Ai, mano, minha vida está difícil demais, meu irmão morreu, a minha cunhada tá louca, e os dois filhos dela, um aleijado, o outro não, para tomar conta. E aí, o Emmanuel falou assim: mas você está chorando por causa deles? É. Ué, e o Silva? Você não chora pelos Silvas, não? Você está chorando pelo Xavier, né? E os Silvas? E os Rocha? E o Nogueira? Por que a gente não chora pelo outro? Por que a gente só chora pelos de perto? Eles também não têm necessidade? O Jesus está chamando essa nossa atenção. Nós precisamos ser solidários com todos. Com todos. Esse é o grande projeto para a gente. Projeto para a gente, viu, gente? O nosso grande projeto. Se sentir tocado. Ah, mas eu não posso fazer nada. Faça uma prece do fundo do coração. Lembre, coloque o nome da pessoa lá na caixinha. Lembre daquele fato e faça uma oração. Já está ajudando muito.
E ele continua dizendo: quando amadurecemos, não damos importância apenas aos valores e princípios éticos assimilados individualmente no convívio do atual convívio familiar ou religioso, mas também aos valores e princípios éticos de cada ser humano. No Livro dos Espíritos pergunta assim: que definição se pode dar da moral? Lembra dessa questão? Que definição se pode dar da moral? E os benfeitores respondem: moral é a regra do bem proceder. Mas não é a regra do bem proceder para aqueles que eu amo. É a regra do bem proceder para todos. Então, quando eu vou pensar que eu vou fazer o bem, eu tenho que pensar se todo mundo vai se sentir agraciado com a minha ação. Se a minha ação não agradar a todo mundo, eu não sou uma pessoa moral. Vamos complicar esse raciocínio. Eu vou almoçar. E aí eu almoço os meus, mas tem alguém que não está almoçando. Tá certo isso? Consegue entender? O olhar universalista. Eu preciso, mas eu não tenho condições de dar comida para todo mundo, mas tem condições de orar para que todo mundo possa receber os seus alimento espiritual. Eu posso fazer esse movimento. Devo fazer esse movimento. Né? E aí ele continua dizendo mais: temos muito a aprender com os outros. Precisamos respeitar a realidade de todos e lembrar que grande parte do mundo está fora do nosso campo de visão. Todo extremo leva-nos à insegurança. Já a segurança está no meio dos extremos. Vou repetir essa é legal. Todo extremo leva-nos à insegurança. Já a segurança está no meio dos extremos. Porque aquilo que está acontecendo não vai me abalar. Quando eu estou num extremo, quando eu estou no meio, os extremos não me abalam. Quando eu estou no extremo, eu fico inseguro de mudar de posição. Aí gera insegurança. Ao ampliarmos nosso nível psicológico e espiritual, observaremos a vida pela ótica da pluralidade das existências e constataremos que tanto o amor como o ódio atrai as almas antes, durante e após a sua encarnação. Vocês já viram falar na lei da associação? Lei de associação? Nós aqui, estudando o Evangelho, falando de Jesus, pensando nas coisas espirituais, estamos em ligação com todos do universo que estão pensando nisso. Do universo. No momento que alguém muda o seu pensamento, ele se associa a outro grupo. Lei de associação. Gente, nível universal. Sintonia. E aí o Hamed continua dizendo: quantos pais e irmãos já tivemos? Alguém aqui sabe dizer? Quantos pais e irmãos já tivemos? Quantos cônjuges e filhos compartilharam conosco o mesmo ambiente doméstico? Quantas criaturas, em número bem maior que a de hoje, já trocaram conosco ternura, atenção e desvelo? Isso lá em casa deu problema. Quantas pessoas nós já não chamamos de amor? De filhinho? Quantas pessoas nós não trocamos carinhos? Se fizermos, diz Hamed, uma equação simbólica, a fim de conhecermos melhor a imensidão de entes queridos que já desfrutaram conosco
o mesmo ambiente de afetividade, poderíamos ter uma noção mais apurada da família universal, ou da quantidade de afetos que iremos encontrar um dia no mundo astral. Quantas esposas, quantos esposos nós não vamos encontrar quando a gente desencarnar? Quantos filhos nós não vamos encontrar? Quantas mães, quantos pais? Gente, é só a doutrina espírita que traz essa viagem na maionese, que é uma verdade, que a gente precisa considerar. Aí ele fala assim, supondo que já percorremos em nossa jornada evolutiva em torno de 200 encarnações, e que em cada uma delas tivemos 3 filhos e nos consorciamos uma só vez, né? Assim ficaria nosso cálculo figurado. Teríamos 200 maridos ou esposas e 600 filhos nos esperando no além-túmulo. Com quais criaturas iríamos conviver? Coisas ignoradas ou não pensadas criam mais inseguranças do que as conhecidas ou já analisadas. Então, eu tenho essa percepção. Então, quando eu desencarnar, eu tenho que ter cuidado, não tem? Tem que ter cuidado. Não sei que posição essa figura que está me aparecendo foi outrora. E aqui mesmo, encarnados, quando a gente tem essa percepção, você fala assim, eu não posso tratar mal A, B ou C. Eu não sei o que rolou lá atrás. Aí não começamos a ter uma percepção de mais cuidado nas nossas relações? Cuidados nas nossas relações? Vocês lembram lá no livro Nosso Lar, também tem uma cena muito interessante, que a mãe do André Luiz, ela começa a trabalhar nas esferas superiores para ganhar méritos, créditos, para bancar a reencarnação do ex-marido e das 2 amantes, não é assim? 2 irmãs, né, que ela trata lá, não é assim? Ela, olha só, ela trabalha muito. André Luiz falou, não mãe, agora a senhora está numa esfera melhor, está tudo tranquilo. O que é isso, meu filho? Estou trabalhando igual a doida para poder pagar o carnezinho da reencarnação do seu pai, daquelas 2 irmãs. Estou aqui, ó, pelejando. É mesmo, mamãe? É. E aquele marido vai dar certo? Alguém garante? Aquelas 2 irmãs vão dar certo? Vocês já pensaram, esse pai que teve aquelas 2 meninas como amantes outrora, quando elas começarem a se tornarem mocinhas, consegue entender como é que isso vai bater naquela mente? A dificuldade que ele vai ter? Vocês já viram aqueles pais super ciumentos dos filhos? Nós lembram disso? Super ciumentos. Fruto de quê? Então, a nossa percepção disso traz para a gente segurança, no sentido de cuidado. Cuidado. Prestemos atenção. Né? E aí ele continua dizendo assim, Allan Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas, oferece em O Livro dos Espíritos a resposta dada pelas almas superiores sobre essa questão. Questão 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, os espíritos se conhecem por terem coabitado
na Terra. Seres humanos seguros não reprovam ninguém. Seres humanos seguros. Espíritos conhecedores das leis divinas não reprovam ninguém. Antes, veem em todos e em si mesmo uma contínua e inseparável ligação com o Criador e com as criaturas. A ilusão nos faz acreditar na existência de um mundo exterior, físico ou astral, independente ou separado do mundo interior, quando na realidade são apenas dois lados de um mesmo tecido, no qual o fio de todos os fatos e de todas as formas de consciência estão interligados numa rede inseparável. O amor sem fronteiras, o verdadeiro amor, é sempre respeitoso e abrangente, totalmente diferente da atitude possessiva e limitada dirigida apenas à parentela consanguínea. Quando o amor fica doente, induz os seres ao isolamento, e este tudo sufoca a seu redor. A espiritualidade superior nos ensina a pensar holisticamente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. Nossa, como isso é bom! A espiritualidade superior nos ensina a pensar holisticamente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. Para sermos seguros, é preciso que tenhamos visão da totalidade. Segundo o apóstolo João, diz Hamed, assim Jesus orou, erguendo os olhos ao céu, abre aspas, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. O que deve, mais tarde, ter levado Paulo de Tarso a escrever às igrejas da galáxia. Abre aspas. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Nós nos sentimos seguros entre irmãos. E o verdadeiro significado de irmandade é justamente olhar à nossa volta e redescobrirmos que quando utilizamos o pensamento holístico do todo, nos soltamos dos antigos grilhões, algemas, de uma visão linear ou simplista. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver. Contudo, é a mais infantil delas. Seja qual for nossa instrução religiosa, nós só nos tornamos pessoas seguras quando aprendemos a pensar em termos de universalidade, percebendo nosso papel na unidade da vida, tanto no aspecto físico como no espiritual, e buscando, acima de tudo, o bem comum. Manter um compromisso com o coletivo. Manter um compromisso com o coletivo. Abre aspas. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, disse Jesus. Essa a proposta cristã para ampliar nosso conceito de família, de humanidade, de mundo ético, enfim. Ah, que delícia, adoro. Dúvidas, gente? Perguntas, protestos, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gratidão aos ouvidos queridos, a esses sorrisos maravilhosos, que a gente tenha recebido o tratamento e que a gente use esse tratamento ao longo da nossa caminhada, pois essa é a esperança dos benfeitores da casa de Jesus e da nossa grande família universal, que vem orar por nós todo dia para nos ajudar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Alguma dúvida com relação ao tratamento? Tem? Na